Você é tocável, pelo amor de Deus. Ouça esse podcast e seja abençoado com Bruno César Teixeira. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estar falando sobre praticar, orar uns pelos outros. Em Tiago 5, do 13 ao 17, fala sobre a oração. Deus é múltiplo em seu agir. Ele não age de uma única forma. Ele pode agir através de sonhos, visões e tantas outras coisas, não é verdade? Vemos na Bíblia o Senhor levantando profetas para declarar palavras proféticas de curas e libertação. Como também o Senhor realizando milagres e maravilhas das mais diversas formas, como Pedro andando sobre as águas. Então vemos Deus tornando as pessoas invisíveis, abrindo mares e outras tantas formas de manifestação do poder dele. A Bíblia nos ensina que uma das formas de vermos a manifestação gloriosa do Senhor no meio da igreja é orar uns pelos outros. A prática de orar uns pelos outros é bíblica. E aqueles que praticam a ordenança de ministrar através da oração sobre o seu próximo verá a manifestação de um Deus que realiza o sobrenatural. Uma igreja que ora uns pelos outros vivencia o Cristo vivo diariamente, vendo curas, milagres, profecias e restauração de vidas. Você tem o desejo de ver a manifestação de cura divina sobre a sua vida e do seu próximo? Então, ore uns pelos outros. E talvez você me pergunte por que eu devo orar uns pelos outros? Primeiro, porque, como já foi dito, é bíblico. A Bíblia em Tiago 5, do 13 ao 17, nos ensina a orar uns pelos outros. Se a Bíblia ensina, então devemos obedecer. E isso trará inúmeras bênçãos, não somente para a pessoa que recebe a oração, como também para a pessoa que ora pelo seu próximo. Número 2. Orar uns pelos outros é sinal da demonstração do amor de Deus em nossas vidas, pela vida do meu próximo. Em 1 Coríntios 13, 4, 17, há uma definição do amor muito bonita. E quando eu oro pelo meu próximo, pelo meu irmão, é porque eu amo a vida dele e desejo que a bondade de Deus se manifeste na sua vida. E Jesus nos ensinou a amar de uma forma incondicional. Então, eu não somente oro pelos meus amigos, quanto também pelos meus inimigos. Quando eu oro pelos meus inimigos, conforme Mateus 5, do 43 ao 48, é um sinal de que eu sou filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus ora pelos seus inimigos, demonstrando a perfeição de Cristo na sua vida. E a oração pelos nossos inimigos é uma oração feita com amor, desejando que a bondade e a graça de Deus alcance aqueles que nos ferem e maldizem sobre nós. Orar pelos meus inimigos o torna perfeito como o Pai Celeste, pois antes de Cristo também éramos inimigos de Deus. Mas assim como Cristo nos amou primeiro e deu sua vida por nós, devemos amar nossos inimigos e derramar nossas vidas em oração para que a graça de Deus também alcance a vida deles. Ore para que seus inimigos prosperem, que suas almas sejam salvas, que eles sejam curados das enfermidades, que eles sejam abençoados em tudo que fizerem, que eles experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida deles. Você consegue orar desse jeito? Se sim, você é como o nosso Pai Celestial. Número 3. Orar pelos meus amigos muda minha sorte. Vemos isso em Jó 42, do 7 ao 10. Jó obedeceu ao mandamento de Deus para a vida dele, que era de orar pelos seus amigos. E a Bíblia ensinou que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não foi depois de Jó orar ou antes de orar, foi quando orava. É quando estiver orando pelas pessoas, Deus irá mudar a sua sorte.
Assim como Jó foi escolhido para interceder pelos seus amigos, somos escolhidos por Deus para interceder pelos nossos amigos. E ao fazermos isso, liberamos uma mudança de sorte em nossas vidas. Sabe por quê? Porque é uma bênção liberada para a obediência. Obedecer a Deus em orar pelos nossos amigos e inimigos libera o favor de Deus sobre nós. E número 4. Nossa fraqueza não impede de orarmos pelo nosso próximo. Quantas vezes somos convidados a orar por uma pessoa, mas logo olhamos para nós e sentimos incapacitados, indignos de orar uns pelos outros. Mateus 5, 17 e 18 diz: se você conhece a história de Elias, sabe que ele teve momentos em que foi grandemente usado por Deus, fazendo cair fogo do céu. Orou para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas ele também teve momentos de fraqueza, onde fugiu diante da ameaça de uma mulher e até mesmo desejou a morte. E é nesse homem fraco é que o poder de Deus se manifestou. Ele orou fervorosamente, orou com fé e Deus atendeu sua petição. Você é humano? Sim. Tem fraqueza? Sim. Quer liberar o céu sobre as pessoas que estão ao seu redor? Sim. Então, ore fervorosamente sobre a vida das pessoas ao seu redor, e assim como Deus atendeu a oração de Elias, Ele atenderá a sua oração e os milagres acontecerão na sua vida. A sua fraqueza não pode ser uma desculpa para não orar pelo seu próximo. Sua fraqueza deve levar você a orar fervorosamente, pois a sua confiança está em Deus e não na sua força. Deus não resiste a uma oração feita com fé, feita por alguém que confia plenamente no agir de Deus. O desejo de Deus é manifestar a sua grandeza. Para isso é necessário pessoas que ministram ao seu próximo por meio da oração, fazendo assim um milagre acontecer. Número 15. Comece a orar e o resto Deus fará. Apenas pergunte para as pessoas: posso orar por você? E então ore. Se algo acontecer é porque Deus quer manifestar daquele jeito. E a nós cabe a obediência a Deus, o realizar segundo a sua vontade. Sendo que temos 2 formas de ministrar por meio da oração. Ministrando por oração direta, aquela oração que você impõe as mãos e ora junto com a pessoa. Ou ministrando por oração indiretamente. Você ora pela pessoa, mesmo ela estando distante geograficamente de você, ou não escutando a sua oração pela vida dela. Ore, ore, ore. Um homem que vive uma vida de oração é capaz de ver o agir de Deus a todo momento. Essa é a mensagem de Deus para você nesse podcast. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o podcast Você é Tocável. Se esse podcast te abençoou, compartilhe com seus amigos e conhecidos e não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Você é Tocável. Que Deus te abençoe.